Fala pessoal, nesse Code Pitch de hoje eu vou mostrar para vocês 3 formas de fazer a aplicação de vocês TypeORM e conversar com banco de dados. A mais rápida e talvez menos recomendada, a mais recomendada, principalmente pelos DBAs, e a que talvez tenha o melhor custo-benefício entre todas e que não está implementada em todas as ferramentas de versionamento de banco de dados disponíveis no mercado. Então, bora lá, vem comigo! Fala pessoal, então papo rápido, vou mostrar para vocês as 3 formas. Vou iniciar pela forma mais simples e aqui eu estou trazendo um projeto já pré-definido, que foi um projeto desenvolvido na aula 4 de TypeORM, onde nós já temos uma classe em cada diretório representando ações de uma entidade chamada class. Eu só tenho essa classe de entidade definida aqui, eu não tenho nada de banco de dados, como vocês podem ver aqui, que eu já trouxe para visualização e acompanhamento. E como eu posso fazer para gerar banco de dados? A primeira alternativa é nós virmos aqui no nosso ORM config e eu adicionar aqui uma opção que é a Synchronize. Ativando o Synchronize, eu vou dizer o seguinte para minha aplicação. Agora, tudo que rodar, que tiver mapeado em classe de entidade dentro da minha model, eu quero que vire banco de dados. E eu vou atualizar aqui, porque eu já estou rodando o meu servidor. Eu vou dar um renovar aqui e nós já podemos ver que foi criada uma tabela chamada class dentro do meu banco de dados sem eu fazer absolutamente nada, só ativando essa flag Synchronize. É a forma mais simples de gerar dados, mas aqui nós não temos a segurança do versionamento do nosso banco de dados. E isso é o grande problema desse método, embora seja bastante interessante para cenário de desenvolvimento e agilidade quando nós temos muita pressa, certo? Agora eu vou desabilitar isso aqui, vou deixar comentado, ou melhor, vou remover daqui, certo? Removi, vou excluir isso daqui. Eu não tenho nada, meu servidor rodando, ó, eu vou dar um refresh aqui, vocês vão ver que eu não tenho dado, porque eu desabilitei a flag, então ele já parou de gerar banco de dados a partir das anotações da minha classe de modelo. Agora vou mostrar o segundo método. O segundo método e o mais indicado aí, principalmente pela galera que é DBA, que é onde nós direcionamos todo o controle para o nosso banco de dados. Eu posso fazer assim, ó, npm run. Eu tô com... Vou mostrar para vocês aqui rapidinho, ó. Eu estou rodando um scriptzinho TypeORM para poder executar ele no CLI aqui, junto com o TypeScript. Eu vou fazer um TypeORM migration, create, e aí eu vou dar um menos para poder usar o argumento "-n" aqui no script, e eu vou dizer qual é o nome da minha migração. Pode ser create class mesmo, faz sentido de acordo com o que nós temos aqui, e eu vou executar. Ó, ele já executou e criou um arquivo de migração para mim. Ele criou dentro do database aqui, na pasta de migration, ó, ele criou um arquivo de migração. Criou aqui porque eu configurei no meu ORM config este local para as minhas migrações, tá? Por isso que ele jogou aqui, senão ele deve de jogar na raiz do projeto de vocês. Ele me traz esse arquivo completamente pelado. É isso aqui. E aí eu vou codar aqui toda a migração de app, ou seja, o que eu quero que aconteça quando eu rodar a migração, e no down eu vou codar tudo que eu quero que aconteça quando eu desfazer a migração. E aí eu teria algo como isso daqui, que foi a migração que eu tinha criado na aula de TypeORM. Só trouxe para cá de volta. Obviamente que eu teria codado tudo isso daqui, eu teria total controle sobre o meu banco, porque eu estaria definindo cuidadosamente todas as colunas e como elas devem se comportar, mas obviamente que eu tenho um investimento de tempo para fazer isso, tá? Mas dessa forma aqui é a forma onde eu tenho total controle sobre o meu banco de dados. Eu vou salvar isso daqui e aí eu posso fazer a criação do meu banco usando o npm run type orm
migration, dois pontos, e agora eu uso a chamada run para rodar a migração. Do jeito que está, ele não está fazendo nada. Mas quando eu quero executar o meu arquivo de migração, eu vou dar um type rm migration run. E agora ele está processando e ele rodou o meu script que eu montei aqui dentro. Se eu atualizar, eu tenho agora a minha tabela class, que foi a que eu criei, e eu tenho também uma tabela migration, que é onde vai ser realizado o versionamento do meu banco de dados e o controle de todas as alterações. Essa é a segunda forma, e aqui boa parte ou melhor, todos os ORMs têm. Ainda considero um diferencial do Type ORM não ter que codar SQL aqui e podermos fazer isso com uma sintaxe mais amigável para quem não é um DBA, para quem não é um expert em banco de dados. Certo? Essa é a segunda forma. Eu vou excluir a minha migração e vou excluir também as minhas tabelas. E agora eu vou mostrar para vocês a terceira forma, que é muitas das ferramentas que trabalham com esse tipo de... que trabalham com migração não tem. E que me parece com uma excelente relação custo-benefício. E aí eu posso fazer assim, ó. No meu CLI, eu não vou mudar nada aqui, tá? Não mudei nada em arquivo de configuração, mas eu vou fazer assim. Na execução eu vou dizer npm run type orm migration e em vez de chamar um run, eu vou dizer generate. No mesmo padrão do script lá que eu preciso usar o menos aqui para poder usar o "-n", eu vou agora dizer qual é o nome da migração que eu quero criar. E eu posso usar o mesmo nome que eu tinha usado, que era o create class. Eu vou executar isso daqui e ele vai agora criar para mim uma migração. Então, ele não está só gerando código como o Synchronize faz, mas ele está pegando, baseado no que eu tenho na minha model aqui, e ele está gerando uma migração aqui. E aí ele está pegando tudo que eu tinha lá, ó. Aqui são só questões de configuração, tá? Que o meu lint está incomodando. Uma delas é isso aqui, que talvez resolva tudo. E também aqui o C maiúsculo, que é o que ele solicita, tá? Aí ele já montou aqui, ó, um query runner, create table e o SQL para a criação dessa tabela. Ótimo, não precisei montar toda a minha migração aqui. Ele já montou o SQL e também já montou o down que eu preciso. Com a nossa migration criada, aí basta nós realizarmos o mesmo processo. npm type orm migration run, para ele gerar agora a nossa tabela lá, bonitona. Executado o script, vou dar só um refresh aqui, dados já criados, classe immigration, exatamente da mesma forma que nós tínhamos feito quando realizado a migração na mão. Com essa migração realizada, digamos que vocês identificaram que precisam adicionar um novo campo na model class de vocês. Aí vocês vieram aqui e criaram um novo campo. E aí vamos chamar de qualquer coisa aqui, porque não nos faz muito, não nos é tão relevante o contexto. Criei um campo novo e aí eu preciso gerar uma migração onde o meu banco de dados agora tenha a coluna XP. O que eu vou fazer? Se eu for criar uma nova migração, eu vou ter que criar ela aqui, vou ter que dar um alter table, adicionando a tabela, adicionando a coluna. Isso, depois de fazer o down, removendo a coluna, é bem chato, né? O mesmo se eu trocar nome de campo aqui, eu também vou ter que ter esse cuidado. Aqui, eu vou só reexecutar a minha ideia de... Aqui, ó. Type orm migration generate "-n", e aí eu vou adicionar uma migração que é add field xp. Já vou colocar o A maiúsculo aqui para ele gerar certinho. Add field xp class. E eu já tenho uma nova migração criada. E essa migração só faz o quê?
ela só faz um alter table. Vou só corrigir esse errinho aqui. Export default, ela não gera nesse padrão aqui que o Lint pede. Só corrigindo aqui. E ele gera uma migração já fazendo o alter table automático para mim, bonitão, e a gente consegue utilizar a migração sem ter um esforço tão grande para trabalhar com ela. Eu vejo muita gente ainda que acaba não utilizando as migrations pelo fato de ser trabalhoso criar as migrações. Vejo esse carinha aqui então como uma grande alternativa para não deixarmos tão upalelê como usando um synchronizer, que vai ser problema depois em produção, e termos um controle bem interessante ainda das migrações do nosso banco de dados. Certo, pessoal? Essas aí foram as 3 formas que eu queria mostrar para vocês para trabalhar com um banco de dados com o TypeORM. Espero que vocês tenham curtido, e se curtiram, quem sabe, dê uma curtida aqui no vídeo. Valeu, um abraço!